Eu saldo a todos na santa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o conhecimento da palavra. E o Provérbio 12 diz assim, que quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem aborrece a repreensão, é um bruto. Você sabia que tem muitos irmãos que ele não gosta de ser corrigido, irmão? Irmão, olha, se qualquer um me corrigir, eu não acho nada ruim, eu acho bom. Porque a gente tem que aprender para poder a gente se reger pela palavra. A Bíblia. Outra coisa que eu costumo falar para os irmãos é uma coisa que eu gosto de aprender, entender o significado da palavra. A palavra, eu costumo dizer, irmão, que existe pecado que são camuflados. São pecados que as pessoas citam aquela coisa, mas ela não consegue entender que aquilo muitas vezes é um pecado que ele às vezes pode estar sobre nós. O significado da palavra, por acaso. A Bíblia diz que até as nossas palavras nós vamos ter que prestar conta. E a Bíblia também nos recomenda a não chamar os outros de louco. Irmão, eu já vi até pastor dizer assim, irmão, fulano é louco. Pô, não é desnecessário tratar os outros de louco. Irmãos, vocês, vocês já prestaram, vocês já prestaram atenção a diferença que tem de uma coisa para outra? Um louco e algumas crianças. Porque as pessoas falam assim, poxa, cuidar de criança é muito difícil. Eu concordo que é difícil. Mas se alguém chegasse a você e dissesse assim, você quer cuidar de 20 crianças ou quer cuidar de um louco? Eu tenho certeza, irmão, que cada um escolhia cuidar das crianças. Porque, irmão, o louco é um negócio insignificante. É só coisa destrutiva, coisa prejudicial. É como diz o ditado, não dá para encarar, não. É como também aquela parte que diz na Bíblia, né? Que Deus recomenda para nós não julgar os outros pela aparência. Irmãos, eu me fico me perguntando, será que cada um que vê esse versículo, será que ele dá uma paradinha na frente desse versículo? Para significar, para saber descobrir o que significa isso? Julgar pela aparência. Irmão, julgar pela aparência significa calúnia. Tem pecado, irmão, que não é falar dentro da igreja. Você não escuta falar. Irmão, você sabe quando eu aprendi sobre esse versículo de calúnia? Eu aprendi quando eu era jovem. Eu aprendi no catolicismo sobre a calúnia. Diz que é um grande pecado essa fulana calúnia. Mas tem irmão, infelizmente a gente vê, tem pessoas que se dizem, né? Qualquer aparência que ele vê, ele a fala. Às vezes eu falo para alguém, eu falo, pessoal, o pecado não é você pensar. O pecado é você afirmar. Ah, fulano falou isso. Fulano fez isso. Eu falo, ó, não vamos fazer isso não, porque o pecado não é em pensar, é em afirmar. Então é o seguinte, a tal da calúnia é triste. Então que cada um de nós possa aprender melhor da palavra, para nós saber o que fala, saber como pensar, né? Porque se nós crente não souber como agir, às vezes a gente fica agindo errado, pensando que estamos agindo certo. Mas que Deus nos dê sabedoria. É uma coisa, irmão, que cada um de nós tem que pedir sabedoria a Deus, né? Porque só existem 3 tipos de pecado que a Bíblia apresenta para nós. Ela fala que nós pecamos de 3 tipos: pensamentos, palavras e obras. Eu costumo dizer para as pessoas, irmão, que tudo no ser humano começa pela mente. Tudo. Às vezes a pessoa fica até culpando os outros por uma coisa ou outra que ele errou. Irmão, a Bíblia tem um versículo que Deus diz assim: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então é o seguinte, irmão, a primeira coisa que nós temos que nós corrigir a nós mesmos, irmão, é a nossa mente. Para que nós possamos pensar sempre o que é bom. Irmão, eu falo para vocês uma coisa. Eu tenho certeza, irmão, se cada um de nós pensar sempre no que é bom,
irmão, se nós pensar sempre no que é bom, Deus vai nos levar, irmão, a fazer o que é bom. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, do que a boca fala, o coração está cheio. Então vamos pensar sempre no que é bom. Deus vai nos abençoar mais.